Fórmula PROC-X. Essa fórmula ela veio basicamente para substituir o PROC-V, PROC-H e o índice CORRESP. Tá? Então, para a gente entender, a gente passa aqui PROC-X, pesquisa valor, vai ser a informação que a gente quer pesquisar em alguma matriz. Tá? Nesse caso, eu passei a A2, que é o nome aqui do vendedor Gabriel. Mas se eu quisesse passar diretamente o nome Gabriel, era simplesmente passar dessa forma aqui, entre aspas, tá? Para pesquisar. Só que aqui eu quero referenciar essa célula, porque eu vou arrastar para as demais linhas aqui, para ir buscando os nomes que estão aqui, beleza? Então, pesquisa valor, Gabriel, que está aqui na nossa A2. Pesquisa matriz, que é onde vão conter os nomes, que nesse caso são os nomes dos vendedores, que eu quero pesquisar. Aqui eu coloquei a coluna inteira de B, tá? Do nosso banco de dados aqui. Então, eu simplesmente vim aqui e cliquei na B para selecionar toda a B. Então, a nossa fórmula PROC-X ela vai pesquisar por Gabriel na coluna B. Tá? Próxima variável, matriz de retorno. Aqui a gente tem que configurar qual matriz que a gente quer que retorne uma informação. Nesse caso, como eu estou olhando vendedores, e aqui está o mês de janeiro, então basicamente eu quero saber quanto que Gabriel vendeu em janeiro. Tá? Então aqui eu passei matriz de retorno a coluna C inteira do meu banco de dados, que eu simplesmente vim aqui e cliquei aqui para selecionar toda essa informação. Então, do jeito que está aqui a nossa fórmula, ela já funciona e hoje em dia, né, é a forma mais utilizável dessa fórmula, porque a gente não precisa passar o restante das variáveis. Tá? Então, vamos fazer do zero aqui, ó, PROC-X, aperta um Tab para poder abrir ela, e aí a gente seleciona aqui A2, estou digitando, pesquisa da matriz, tá? Então, a gente vem, clica na aba que a gente quer, simplesmente vem aqui e clica na letra B aqui em cima, né? E já, se você quiser trancar, não precisa, mas se você quiser trancar, pode ser. Agora, matriz de retorno, eu quero que traga para mim o valor referente ao vendedor de janeiro. Então, eu venho aqui e C também. F4, só para desencargo de consciência, fecho a fórmula e ela está aqui funcionando. Beleza? Uma coisa importante para falar é que os intervalos, né, das matrizes precisam ser do mesmo tamanho. Então, se a gente selecionou aqui a pesquisa matriz de toda a coluna B, obrigatoriamente a gente tem que também passar a matriz de retorno de uma coluna inteira. Se eu tivesse vindo aqui colocado B1 até B100, por exemplo, e na matriz de pesquisa, né, e na matriz de retorno deixar essa coluna inteira de C, vai dar um erro, tá? Porque obrigatoriamente a informação, o tamanho do intervalo precisa ser o mesmo. Então, se eu vim aqui passar C1 até C100, ele já retorna para mim, entendeu? Só que eu quero a coluna B inteira, né? Porque se eu quiser adicionar mais valor no nosso banco de dados ali na coluna B ou C, etc., né? A fórmula já está pronta e a gente não precisa alterar ela. Tá? Então aqui eu passei a mesma fórmula, né? Então, explicando aqui o restante, né? Não é obrigatório, se não encontrada, modo correspondência e modo pesquisa. Não são informações obrigatórias, tá? Se não encontrada, é basicamente uma mensagem que a gente quer trocar por esse ND aqui, tá? Então, se a gente não passa essa informação de se não encontrada, o erro vai ser padrão, que é esse hashtag N/D, né? Mas se a gente quiser mudar, somente mesmo para ficar mais bonito, né? Digamos assim, vamos dizer então vendedor não encontrado. Aqui eu fecho e pronto. Eu vou passar para o restante aqui das outras células. Aqui disse que o Jairo não foi encontrado, né? Porque a gente tinha dado aquele erro ND, a gente alterou o erro. E de fato, se a gente for pesquisar aqui na nossa planilha, não vai ter o nome de Jairo, tá? Por que eu coloquei esse exemplo? Para mostrar que a fórmula, do jeito que ela está, né, configurada do jeito que ela está, só vai trazer alguma informação se o nome pesquisado aqui, né, na pesquisa valor,
ela existir na nossa planilha de pesquisa matriz, tá? No nosso intervalo ali. Se não existir esse nome exatamente igual, tá? Tem que ser exatamente igual. Ele vai retornar para a gente um erro, tá? Um exemplo de Gabriel. Gabriel, do jeito que está escrito aqui, ele existe lá, mas a partir do momento que eu coloco um espaço, já não existe mais, porque o Gabriel que está lá também não tem espaço. Por isso que é importante a gente sempre deixar a nossa planilha organizada, e aí é também importante utilizar a fórmula arrumar, tá? Então, basicamente, esse se não encontrada é uma mensagem que você quer colocar para substituir esse erro padrão, tá? E aqui a gente tem o modo correspondência. Nós temos o zero, que corresponde à correspondência exata. Então, quando a gente não passa nada, né, só da gente fechar aqui, ó, já quer dizer que a gente está passando zero. Então, o Excel já entende que é um zero. E só vai funcionar a fórmula se de fato o nome que a gente procurar existir no nosso banco de dados que a gente está pesquisando. Tá? Caso ele não exista, vai retornar esse erro para a gente. Tá? Ou ND, ou se a gente colocar uma mensagem aqui, no se não encontrada, vai retornar a mensagem de erro que a gente decidiu. Tá? Então, passando aqui zero, correspondência exata, né? Se existir, vai retornar. Se não, retorna o erro. Menos 1 e 1, caso essa informação ela não exista que a gente está pesquisando, ele vai retornar o próximo item menor, se for menos 1, né? Se a gente colocar aqui menos 1. E 1 vai retornar o próximo item maior, tá? Se não existir, tá? Se a gente configurar aqui, ó, menos 1 e Gabriel existir lá, continua retornando o mesmo valor de Gabriel. 1 também, tá? Agora, se eu quero, por exemplo, Jairo, ele não existe lá, tá? Então, se eu venho aqui e coloco exata, que é a mesma coisa que estava antes, né? Só que a gente não especificou realmente que é zero, mas o Excel já entende, ó, continua dando erro, certo? Mas se eu vir aqui colocar menos 1, que vai encontrar para a gente o menor, item menor, ele já retorna o menor item próximo, né? Daquele valor. 1 vai ser o item maior, tá? Viu a diferença? Menos 1 retornou 2.311 e 1 ele retorna 1.322, tá? E aí o Excel ele escolhe ali qual que vai ser o menor, qual que vai ser o maior. E por último, a gente tem aqui o 2, que é correspondência de caractere coringa. E aí o que seria esse caractere coringa? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente, tá? A gente está pesquisando essa informação aqui dentro, né? Dentro de aspas, dentro dessa matriz, desse intervalo, para retornar o que tiver aqui dentro, tá? Então, na minha pesquisa, eu estou pesquisando por produto asterisco universal. A gente consegue ver até melhor aqui em cima. Produto asterisco universal, tá? E aí eu passei aqui, obviamente, o modo correspondência como 2, que é o de coringa, tá? 2, coringa, enter. Então, explicando para que utilizar isso daqui. O modo correspondência de coringa, o Excel disponibiliza 2 caracteres. O asterisco, que vai indicar que existe uma informação com mais de um caractere dentro desse asterisco, por exemplo, que aí pode ser qualquer coisa aleatória que você tiver. E o interrogação, que vai indicar que é apenas um caractere. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem produto, espaço, asterisco, universal. O que isso indica? Indica que o nosso PROC-X vai pesquisar pela palavra, por algumas informações que tenha produto no começo e universal no final, e alguma informação com mais de um caractere entre elas, tá? Então, quando a gente faz essa pesquisa com o PROC-X, ele está me retornando aqui o 5, tá? Que é produto 1, 2, 3, universal. Então, produto no começo, universal no final, que é o que está aqui, e uma informação com mais de um caractere no meio deles, tá? Então, por que não retornou produto asterisco universal literalmente, sendo que eu tenho essa informação aqui? Porque a gente passou modo coringa. E aí ele está entendendo que esse asterisco é um coringa, tá? Se a gente quiser encontrar essa informação
Literalmente, essa palavra, a gente precisa passar o que o Excel disponibiliza para a gente, que é um til, ao lado do nosso asterisco aqui, que é nosso caractere coringa, né? Quando a gente aperta Enter, ele já retorna para a gente aqui o 4, que agora sim ele está pesquisando literalmente por produto asterisco, está ignorando isso aqui, né? Asterisco universal. E se a gente quiser pesquisar também por outro caractere coringa, que aí o Excel disponibiliza para a gente 2, né? A gente tem aqui o interrogação. Então, se eu vir aqui apagar, colocar só produto, espaço, interrogação. O que isso aqui vai dizer para a gente? Vai dizer para a gente que o Excel está esperando receber um caractere só, né? Porque a interrogação só significa um caractere, seja ele número ou letra, ou também caractere especial, né? Tipo interrogação, exclamação, arroba, etc. Então, vai pesquisar por produto e vai retornar a primeira informação que existir na nossa planilha, que tenha produto e um espaço e um caractere só, tá? Aqui deu erro, porque não existe nenhuma informação que comece com produto e tenha somente um caractere, tá? Então, se eu vim aqui apagar isso aqui, ó, ele já encontra pra gente, tá? Então, eu vim aqui apagar aqui, ele continua pegando, porque ele está pegando o primeiro, né, para cima, mas se eu vim aqui colocar AB, ele já desce e pega o produto 1, tá? E para a gente poder entender o resto agora, a gente vem aqui, vamos passar aqui mais um ponto e vírgula, né? A gente não precisa passar zero, tá? Mas se a gente quiser também pode passar. Agora, modo pesquisa, que é a nossa última informação aqui, nossa última variável. Então, a gente tem por padrão também que é pesquisar do primeiro ao último. O que isso quer dizer? Então, por padrão, quando a gente não passa nada, né? Passa aqui, termina aqui, né, no modo correspondência. O que o Excel faz? Ele está pesquisando por Gabriel, né? Literalmente essa forma aqui, ó, por Gabriel, nessa planilha. Ele está vindo aqui, olhando para a coluna B, e começa a pesquisar por Gabriel de cima para baixo. É o padrão dele. Então, vai chegar aqui, achou Gabriel, vai olhar para a nossa matriz de retorno, que no caso é a C. Então, ele vai descer, Gabriel, e pegar a primeira informação que tiver ali na linha na frente dele, tá? E o que o menos 1 quer dizer? Vai fazer o contrário. Então, ao invés de começar de cima para baixo, ele vai começar de baixo para cima da nossa planilha de informação. Tá? No caso aqui, ó, Gabriel é 6.205, começando de baixo para cima, e de cima para baixo é 2.311. Aqui já está retornando o de normal, né? De cima para baixo. Se a gente vem aqui e passa menos 1, retorna para a gente 6.205, porque ele começou a fazer a pesquisa de baixo para cima. E aqui a gente tem também o modo pesquisa binária, né? Modo de pesquisa binária, ordem de classificação crescente, a gente passa 2, e menos 2, pesquisa binária também, só que decrescente. O que isso aqui quer dizer? O Excel, ele viu que tinha necessidade de otimizar, né, aprimorar a fórmula PROC-X para poder agilizar a pesquisa. Tá? Porque quando se trabalha com uma quantidade muito grande, muito massiva de informação, com 1 milhão de linhas, várias abas com milhares e milhões de linhas, dá uma leve travada na fórmula, né, no Excel, etc. Então, para facilitar, para agilizar essa pesquisa, o Excel que disponibilizou pesquisa binária, ordem de classificação crescente e decrescente. Mas para que isso funcione, o próprio Excel diz isso, a própria Microsoft, né, diz isso, você precisa classificar o seu banco de dados, né, a sua parte ali de pesquisa, na ordem que você for utilizar. Então, se você for utilizar o 2 de classificação crescente, você precisa ir lá organizar a sua planilha como crescente, para que funcione perfeitamente sem problema nenhum essa fórmula. Da mesma forma, se você for utilizar a decrescente, tem que classificar o seu banco de dados na aba de pesquisa, né, decrescente, para que não tenha problema. A própria Microsoft fala que se você não classificar, pode ser que não funcione corretamente e pegue informação diferente. Tá? Então, nessa primeira tabela, aqui eu coloquei uma fórmula bem simples, né, para PROC-X.
Vou editar aqui novamente, então vamos fazer do zero. E o que eu quero aqui? Ó? Eu tenho o vendedor e eu quero saber quanto que ele vendeu em janeiro. Tá? Então, vou passar a fórmula PROC X, vou pesquisar o valor que está na nossa A2 aqui, né? Começando na A2. Vai procurar na nossa coluna de vendedores e vai retornar para mim o que tiver na coluna de janeiro. Tá? Eu quero o valor exato, vou passar para todo mundo. E aqui retorna um erro porque Jairo não existe na nossa planilha de dados. E eu quero que realmente retorne erro para eu saber que não existe, para eu estar ciente disso, para eu fazer alguma alteração ou, enfim,